E se eu te dissesse que uma batalha quase esquecida, travada em um campo anônimo da Europa medieval, decidiu se o continente seria cristão ou islâmico, e que talvez tudo o que chamamos hoje de Ocidente tenha nascido naquele único dia? Se você gosta de histórias onde uma guerra muda o destino da civilização inteira, já se inscreve agora no canal Sombras da Civilização, porque a Batalha de Tours não foi apenas um confronto militar, foi um ponto de ruptura na história do mundo. No século VIII, a Europa vivia um momento de extrema fragilidade. O antigo Império Romano havia desaparecido, reinos bárbaros disputavam territórios, não existia ainda uma identidade europeia clara, apenas fragmentos de poder espalhados entre reis locais, nobres regionais e uma igreja que tentava manter alguma ordem espiritual em meio ao caos político. Enquanto do outro lado do mundo conhecido, uma nova força surgia com velocidade assustadora. O Islã, fundado poucas décadas antes, havia se expandido de forma impressionante. Em menos de um século, conquistou a Península Arábica, o norte da África, o Oriente Médio, a Pérsia e, no início do século VIII, atravessou o Estreito de Gibraltar e invadiu a Península Ibérica, destruindo o reino visigodo quase sem resistência, criando o poderoso Al-Andalus, um território muçulmano dentro da própria Europa. A partir da Espanha, os exércitos muçulmanos começaram a avançar para o norte, cruzando os Pirineus, saqueando cidades, derrotando exércitos cristãos locais e levando consigo riquezas, prisioneiros e a sensação de que nada poderia detê-los. E para muitos cronistas da época, parecia apenas uma questão de tempo até que toda a Europa ocidental caísse sob domínio islâmico. Do lado cristão, não existia um grande império capaz de resistir. O que havia era o Reino dos Francos, governado por uma figura curiosa que não era oficialmente rei, mas concentrava o verdadeiro poder militar, político e administrativo. Seu nome era Carlos Martel, conhecido como O Martelo. Não por acaso, pois era visto como a última muralha entre o avanço islâmico e o coração da Europa cristã. No ano de 732, um enorme exército muçulmano liderado por Abdur-Rahman al-Ghafiqi atravessou novamente os Pirineus e avançou profundamente no território franco, saqueando Bordeaux, derrotando duques cristãos e marchando em direção à cidade de Tours, onde ficava um dos mais importantes santuários da cristandade ocidental, a Basílica de São Martinho, repleta de riquezas, relíquias e simbolismo religioso. Carlos Martel entendeu que aquela não era apenas mais uma invasão, era um ataque direto ao coração espiritual da Europa, e reuniu um exército formado principalmente por infantaria pesada, camponeses armados, guerreiros locais e poucos cavaleiros, homens que não lutavam por glória imperial, mas pela própria sobrevivência de sua fé, de suas terras e de sua identidade. Os dois exércitos se encontraram entre as cidades de Tours e Poitiers, em uma região de colinas, florestas e terreno irregular, e durante dias permaneceram se observando, sem atacar, como dois mundos se encarando em silêncio, até que finalmente o confronto se tornou inevitável. O exército muçulmano confiava em sua cavalaria veloz, arqueiros móveis e experiência em guerras de conquista, enquanto Carlos Martel posicionou seus homens em uma formação defensiva sólida, quase como uma muralha humana, escudos colados, lanças erguidas, criando um bloco de resistência que lembrava antigas legiões romanas, mesmo séculos após a queda de Roma. Quando o ataque começou, a cavalaria islâmica avançou repetidas vezes contra a linha franca, mas encontrou uma resistência inesperada. Os francos não fugiam, não quebravam a formação, não perseguiam o inimigo, permaneciam imóveis, absorvendo o impacto, transformando cada carga em um muro de carne, ferro e fé. A batalha durou horas, talvez um dia inteiro, ninguém sabe ao certo, mas em meio ao caos, um grupo de soldados francos conseguiu atravessar o campo e atacar o acampamento muçulmano, onde estavam os tesouros saqueados, e ao perceberem isso, parte das tropas islâmicas recuou para proteger seus bens, quebrando a coesão do exército. Nesse momento crítico, Abdur-Rahman tentou reorganizar suas forças, mas foi cercado e morto em combate. E sem seu líder, o exército muçulmano entrou em colapso, recuando durante a noite, abandonando o campo de batalha, deixando para trás mortos, equipamentos e a maior derrota de sua expansão na Europa.
Na manhã seguinte, Carlos Martel esperava um novo ataque, mas o campo estava vazio, o inimigo havia desaparecido, e sem perceber completamente, os francos haviam vencido uma das batalhas mais importantes da história humana. A Batalha de Tours não foi apenas uma vitória militar, foi um freio civilizacional. A partir daquele momento, o avanço islâmico na Europa Ocidental foi interrompido, consolidando-se apenas na Península Ibérica, enquanto o restante do continente permaneceu majoritariamente cristão, permitindo o surgimento do que mais tarde seria chamado de Europa medieval, Renascimento, Reforma, Iluminismo e, por consequência, o mundo moderno. Carlos Martel nunca foi coroado rei, mas seu neto, Carlos Magno, se tornaria imperador e fundaria as bases da Europa como entidade política, cultural e religiosa. Tudo porque um dia, em um campo esquecido entre Tours e Poitiers, alguém decidiu não recuar. A Batalha de Tours mostra que a história não é feita apenas por impérios, mas por momentos, instantes frágeis onde o destino inteiro da civilização depende da permanência de uma única linha que se recusa a cair. Se você quer continuar explorando as guerras, colapsos e decisões que moldaram quem somos hoje, já se inscreve agora no canal Sombras da Civilização, porque aqui a história não é passado, é o espelho mais sombrio do nosso presente.